Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Os Mestres do Universo e hoje a gente vai falar sobre o mestre Frank Miller, que completa em janeiro 60 anos que essa lenda dos quadrinhos nasceu, e a gente já está estreando um quadro novo aqui no canal. Dentro dos nossos guias de como começar a ler quadrinhos, sempre que tiver um roteirista importante, sempre que tiver alguém importante dentro do mundo dos quadrinhos que faça aniversário naquele mês, a gente vai ter um especial sobre essa pessoa, beleza? Antes de começar o vídeo, eu queria pedir para você se inscrever no canal se você não for inscrito, ajuda pra caramba a gente, ativa as notificações para receber todos os vídeos. A gente tá lançando vídeo terça, quinta e sábado, então fica ligado para você não perder nenhum conteúdo aqui do canal e vamos embora falar sobre o guia do Frank Miller. No dia 27 de janeiro de 1957 nascia Frank Miller e menos de 30 anos depois ele iria revolucionar a história dos quadrinhos, cara. Ele ia se tornar um dos maiores ícones da história dos quadrinhos. O trabalho do Frank Miller começou ali por volta dos anos 70, meados dos anos 70, um pouco obscuro naqueles quadrinhos mais mainstream que apareciam nos Estados Unidos, até que em 1979 ele trabalha na HQ Espetacular Homem-Aranha número 28. O Demolidor fazia parte dessa história. O Frank Miller gostou tanto de trabalhar com o Demolidor e ele acabou pedindo para Marvel para escrever, para cuidar das histórias do Demolidor. E em maio de 1979 ele estreia na revista do Demolidor e lá ele fica até 1983. O trabalho do Frank Miller com o Demolidor é revolucionário porque tira um herói que estava quase sendo deixado pela Marvel de lado, porque as vendas eram muito ruins, para um dos personagens mais famosos da Marvel, inclusive criando outros personagens da mitologia do Demolidor, como a Elektra, fazendo histórias fantásticas, repaginando realmente esse personagem. E cara, que trabalho incrível do Frank Miller. Ele já começava muito bem e esse foi o trabalho dele com o Demolidor, pelo menos até ali em 1983. Um pouquinho antes, em 1982, ele se une a Chris Claremont, o grande roteirista dos quadrinhos dos X-Men, para escrever uma história do Wolverine. E quem vai falar sobre essa história é um convidado muito especial, Alan Tadini, do Quadrinheiro Velho. É ele que vai indicar para vocês a história Eu, Wolverine. Fala galera, beleza? Quadrinheiro Velho, e eu tô aqui de novo no canal do Danilo, muito honrado de fazer mais uma vez parte de um guia dos quadrinhos dele, que são, acho que, uma das melhores coisas que ele faz no canal, né? E principalmente para falar de duas coisas que eu gosto pra caramba, que uma é Wolverine e outra Frank Miller. E é justamente essa revista que eu vou recomendar para que você leia. É uma história do Wolverine que se passa no Japão. Aqui no Brasil foi publicado lá nos anos 80. Era uma minissérie em 4 edições que a gente simplesmente chamava de Wolverine, né? Mas muita gente chamava de Wolverine no Japão, porque ele resolve os problemas dele lá com uma namorada que até então ninguém sabia que ele tinha, né? Que foi criada para essa história. Que foi escrita pelo Chris Claremont, que na época já estava revolucionando e mudando os X-Men, e depois ele viria a se tornar uma das maiores lendas e um dos maiores e melhores roteiristas de todos os tempos dos X-Men. Pelo menos para mim é isso que eu considero. E ali o Frank Miller, ele entra simplesmente como o desenhista, né? Poxa vida, que chato, né? Ter o Frank Miller fazendo os desenhos daquela revista. Uma das coisas que mais me impressiona, principalmente nessa revista, são as garras. Eu gosto demais de ver as garras do Wolverine desenhadas como lâminas de espada. E isso foi uma coisa que ele fez ali numa das entrevistas que ele deu muitos anos depois, posteriormente. Ele falou que ele fez isso propositalmente, já que o Wolverine ia estar enfrentando samurais, ia estar enfrentando toda uma horda de assassinos, ninja, aquele negócio todo que naquela época, cara, anos 80 era assim, você pode reparar, tudo que era filme, tudo que era coisa que tinha era ninja, ou era cachorros bem treinados, assassinos, né? Logo depois dos monstros gigantes e tal. Então a gente estava numa febre muito grande de ninjas, a gente gostava muito, porque eles eram assassinos, né? Máquinas assassinas perfeitas e coisa e tal. E o Wolverine sozinho no Japão, sem os X-Men, vivendo uma aventura dele, que trabalhava demais a parte interior dele, a parte emocional, a parte de identidade. Essa história, o Wolverine descobre quem ele é de verdade. Ele assume a fera e ele assume e percebe o ser humano. É muito bonita, porque o roteiro é muito bom, o desenho é fantástico, tem umas nuances de escuro, umas cenas enormes, o quadrinho fora daquele formato convencional, personagens muito bons. Então eu recomendo veementemente que você leia Wolverine no Japão, ou como foi lançado posteriormente com o nome I, Wolverine, aqui no Brasil, Eu, Wolverine. Tem na coleção da Salvat, tem avulso, tem em sebo, não é difícil de achar, legal? É isso aí galera, obrigado, um abraço! Em 1983, o Frank Miller lança pela DC Comics o seu primeiro material autoral, a primeira história realmente dele. E quem vai falar sobre essa história é o Felipe do canal Dystopia Cast, mais um convidado nessa homenagem nossa ao Frank Miller.
E aí, meus brothers, eu sou o Felipe Powell, Hooligans, né, do canal Distopia Cast. A minha indicação pra vocês é o Ronin. Ronin, escrito pelo Frank Miller, um mito, aquele que a gente tá homenageando aqui no canal. Ele, nesse quadrinho, ele vai falar um pouco das pesquisas doidas que ele teve do universo japonês. Ele vai aplicar nos dias de hoje, transladando um samurai do tempos, vamos dizer assim, antigos e colocando ele nos tempos pós-modernos. E as suas aplicações de conceitos e culturas vai mostrando um pouco como de um mundo fictício no futuro fala muito do seu presente. E isso é muito intrigante, porque ele fala sobre o conceito consumista, né, esse conceito que vai expandindo e dominando todo o mundo. Ele mostra esse progresso com cores diferentes, consumindo todo o universo dos seres humanos e colocando um samurai, ou seja, com os conceitos de um samurai podendo quebrar todo esse paradigma. Então isso é incrível, cara, isso é muito diferente. É claro que tem toda a sua aplicação, né, com samurais, artes marciais, essas coisas, né, bastante pancadaria, um final mais ou menos positivo, vamos dizer assim. É uma indicação simples para vocês. Ronin saiu agora a publicação pela Panini com acabamento lindo e fenomenal. Então, por favor, não perca e não marque bobeira. Compre esse material que ele é épico. Meus brothers, eu vou ficando por aqui. Um grande abraço, viu? Depois do grande sucesso de Ronin, o Frank Miller volta em 1986 com a sua história mais famosa e a história que ajuda a revolucionar os quadrinhos nos anos 80. Os anos 80 são anos de transição para os quadrinhos, que passaram de quadrinhos muito infantis para quadrinhos adultos, histórias mais sombrias, e essa é uma das principais histórias dos anos 80 para essa revolução. Em 1986 ele lança Batman, Cavaleiro das Trevas. Cara, isso daqui é o material mais conhecido do Frank Miller, é um material que revolucionou o Batman, tudo que você conhece hoje de Batman, todo esse Batman sombrio, essa questão do Batman ser um personagem soturno, um personagem cheio de problemas, vem daqui. Ele utiliza muito bem a morte do Robin que tinha acontecido e faz uma obra prima dos quadrinhos, cara. Não tem nada melhor, pelo menos do Batman, não tem nada melhor em toda a história do Batman. Isso daqui é o melhor quadrinho do Batman, pelo menos pra mim. A DC Comics dá essa liberdade pra ele escrever a história da forma que ele queria e é incrível, cara, é fantástico. E o sucesso de Cavaleiro das Trevas é tão grande que em 1987 o Frank Miller volta pra escrever os quadrinhos do Batman junto com o David Mazzucchelli e eles fazem Batman ano 1. Ele reconta a origem, ele já tinha contado esse futuro distópico do Batman em Cavaleiro das Trevas, e em Batman 1 ele cria a nova origem e definitiva origem para o Batman nos quadrinhos. Frank Miller, sem dúvida nenhuma, um dos mais importantes nomes que cuidaram desse personagem e que transformaram esse personagem no ícone que ele é hoje. Ainda em 1986, o Frank Miller faz mais uma obra de arte dos quadrinhos, cara. E ele volta pro Demolidor para escrever essa, que sem dúvida nenhuma é a maior e mais importante história do Demolidor, que é a queda de Murdock. Assim como ele tinha destruído praticamente o Batman em Cavaleiro das Trevas, ele faz a mesma coisa aqui na queda de Murdock. Ele leva o Demolidor ao pior dos piores pesadelos, cara. Aquele grande clichê dos quadrinhos onde o vilão descobre a identidade secreta do personagem e o rei do crime causa um verdadeiro inferno na vida do Demolidor. Essa história é fantástica, essa história é pesada, essa história tem um quê de drama, principalmente quando a gente pensa na Karen Page sobre essa história. É uma história que vale muito a pena você ler. E também, cara, além de escrever esse futuro, vamos dizer assim, do Demolidor, essa história fantástica do Demolidor, ele volta em 1993 para escrever Demolidor, o Homem Sem Medo. E em Demolidor, o Homem Sem Medo, ele reconta a origem também do Demolidor, que, cara, é simplesmente a origem definitiva do personagem até hoje. E um quadrinho fantástico desenhado pelo John Romita Jr. Sem palavras para Demolidor, o Homem Sem Medo. Então toda essa fase do Miller com o Demolidor vale muito a pena você conferir. É essencial para qualquer leitura. E se você gosta desses heróis de rua, sem dúvida nenhuma, você vai gostar dessas duas histórias, A Queda de Murdock e Demolidor, o Homem Sem Medo. Tanto que essas histórias são basicamente a inspiração da Netflix aí pra série, né? A primeira temporada é muito baseada no Homem Sem Medo e provavelmente a terceira temporada vai ser bem baseada na Queda de Murdock. Então, leia as histórias do Demolidor, as histórias que o mestre Frank Miller trouxe para esse grande personagem. E a última HQ desse guia, quem vai falar sobre ela com vocês é o Fernando do Central HQs, que é a obra autoral do Frank Miller, que sai em 1991 pela Dark Horse. Sin City se tornou sem dúvida nenhuma mais um dos clássicos da história dos quadrinhos, e eu vou deixar a resenha por conta do Fernando.
E aí, nobres espectadores do canal Central... Opa, canal errado, né? Fui convidado pelo Danilo para falar de um material de Frank Miller e eu acabei selecionando Sin City, o Assassino Amarelo, That Yellow Bastard, uma publicação que saiu originariamente nos Estados Unidos em 6 partes. Aqui ela foi publicada no Brasil pela editora Pandora e depois pela editora Devir, já numa qualidade gráfica melhor, e vai contar a história de John Hartigan, o cara que é o policial mais correto, de reputação mais ilibada que você pode imaginar. Apesar dessa publicação ser a 4ª graphic novel relacionada a Sin City, sim, as histórias são ambientadas nesse mesmo universo, ela antecede todas as outras. E essa história, ela é foda, na minha opinião, a melhor de Sin City. Nós temos esse policial, John Hartigan, que está prestes a se aposentar, ele está com um problema no coração. Só que essa sede por justiça, pelo mundo mais justo, mais correto, ele vai investigar um último caso de uma garotinha desaparecida, a Nancy. Só que quem está envolvido aí por trás do sequestro e morte de diversas crianças é o filho de um senador. Eu não vou falar muito, obviamente, para não soltar spoilers, mas é um roteiro muito foda. Deixa o leitor apreensivo com as coisas que o Hartigan acaba passando. A história, ela tem uma narrativa gráfica das mais espetaculares, um jogo de luz e sombra que só o Frank Miller sabe fazer. O cara é mestre. A diagramação, os ângulos das câmeras, assim, é simplesmente uma história sensacional. É uma publicação em preto e branco com algumas coisas em amarelo, né? Vocês devem ter visto aí nas imagens. Então, galera, fica a dica dessa obra sensacional, Sin City, o Assassino Amarelo, por Frank Miller. É isso aí, galera. Fui! Pessoal, esse foi o guia do Frank Miller, ele que pra mim é o meu segundo quadrinista favorito, sem dúvida nenhuma, eu gosto demais das histórias dele. Não sei nem dizer ali quem é, se é ele ou Alan Moore, deixaria os dois basicamente no mesmo patamar. São quadrinistas incríveis que fizeram talvez, se eu vou fazer um top 10 das minhas histórias preferidas, os dois vão estar ali disputando ponta a ponta quem tem mais. Essa é a homenagem que a gente queria fazer pra ele, e esse guia pra você que nunca leu as histórias do Frank Miller, começar a ler as histórias do Frank Miller, pra você que conhece alguns materiais dele, começar a ler os outros. Muito dessas coisas que a gente indicou aqui, a Panini acaba de relançar em encadernado. Um que não foi falado aqui nesse guia, mas que também vale a pena você ler, e que a Panini também fez um encadernado foda, é Electra Assassina. Tem muita coisa boa sobre o Frank Miller, de verdade, esse cara que continua fazendo coisas boas, algumas outras contestáveis, mas em sua maioria histórias fantásticas. E a única coisa que eu tenho a dizer no final desse guia é obrigado ao Frank Miller, obrigado por todas as histórias, obrigado pelo que ele faz, pelo que ele fez pela história dos quadrinhos. E continue lendo, Cavaleiro das Trevas 3 está aí, saindo, uma história muito boa, muito legal de se ler, de se acompanhar. E continue lendo a obra do mestre Frank Miller. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, se inscreve no canal se você não for inscrito e comenta aqui embaixo qual é a sua história favorita do Frank Miller. De tudo que você já leu dele, qual é a sua história favorita? Deixa aqui nos comentários. Um abraço para todos vocês e até o próximo vídeo.